Ó, nós vamos falar hoje sobre Raabe, uma mulher maravilhosa que vocês vão descobrir nessa mulher, uma mulher surpreendente, uma mulher improvável. Por isso que o tema nosso é improváveis. Por quê? Porque era uma mulher que ninguém dava nada para ela, né? A gente fez aqui uma encenação e é mais ou menos isso que aquela mulher vivia, né, na vida dela. Era uma mulher que vivia ali com muitos pensamentos e muitas acusações. Era uma mulher que, olhando para o futuro dela, você não dava nada. Você falava, essa daí não vai chegar em lugar nenhum. Essa daí, entendeu? Mas, quando a gente começa a ver o desenrolar da história, a gente vê a graça e o amor de Deus alcançou a vida dessa mulher. Amém? E eu quero ler com vocês aqui Josué. Josué capítulo 2. E eu vou ir lendo alguns versículos aqui, para a gente compreender um pouco o contexto dessa história, o que aconteceu, para depois a gente conversar um pouquinho. Amém? Aqui em Josué, no capítulo 2, a partir do verso 1 vai dizer assim, ó: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, também o que fizerdes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa de vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a minha casa, a casa do meu pai, que me deres um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, de que livraste a nossa vida da morte. E então lhe disseste os homens: a vossa vida responderá pela vossa, a nossa vida pela vossa, se não denunciardes esta missão, e será, pois, que dando o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então lhes o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre os muros. Aí é que eu vou no verso 18. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolhestes a casa contigo, teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, do sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós não seremos inocentes. E aqui eu vou para o verso 21, que vai dizer o seguinte: e ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Gente, eu quis ler tudo isso para que a gente entenda bem essa história, né? 2 espias ali,
que foram espiar a terra para destruir aquela terra. E pararam ali, na onde? Na porta da casa de Raabe. Eu não sei se aquela casa, talvez, corresse lá a redondeza, né? Que ali era a casa de uma prostituta. E provavelmente eles foram se esconder ali, porque talvez seria um lugar que não seria procurado, né? Que fosse mais fácil de acolher eles. Mas ela acolheu aqueles homens e os escondeu no momento em que eles estavam passando ali por perigo. E sabe, uma coisa que a gente pode já começar a aplicar na nossa vida, porque a palavra de Deus, quando a gente lê, a gente tem que começar a aplicar ela na nossa vida, né? A primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus, Ele dá uma oportunidade, Ele deu uma oportunidade na porta da casa dela. Deus olhou para Raabe e eu acho que Deus achou graça em Raabe. Falou, não, eu tenho um plano com essa mulher aí, eu vou dar uma oportunidade para ela. E colocou esses 2 homens dentro da casa dela. E a forma como ela reagiu a isso é muito importante. A atitude que ela teve foi decisiva na vida dela. Sabe por quê, gente? Porque ela resolveu colaborar com os planos de Deus. Eu e você precisamos entender que existem oportunidades que Deus vai dar na nossa vida. E não importa quem você é, não importa o seu passado, não importa. Porque muitas vezes, se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver coisas muito feias lá, né? Atitudes muito feias que a gente teve lá. A gente vai olhar para trás e ver vários pecados, vários erros, como essa mulher tinha na vida dela. Era uma mulher prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo para ganhar dinheiro. Uma mulher que você olha para ela e você fala, que futuro que essa mulher vai ter? Né? Que futuro essa mulher vai ter? E no entanto, essa mulher, Deus deu oportunidade para ela, e ela pegou aquilo de uma forma, minhas irmãs, que ela falou, não, eu vou sair daqui viva. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história. Porque eu tenho ouvido, não só eu, como todos têm ouvido, o que o Deus de vocês tem feito. E todos nós estamos apavorados. E olha só que interessante, todos ouviram o que Deus estava fazendo, mas ninguém foi como ela, que se submeteu a esse Deus, né? Ninguém foi como ela. E muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, ouvimos falar das coisas que Deus tem feito, ouvimos falar das suas maravilhas, mas o quanto nós nos comprometemos com esse Deus e com seus planos. O quanto nós queremos fazer parte disso. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Nos planos de Deus, nas promessas de Deus, Raabe, né? Olhando assim, friamente, Raabe não estava, não era para ela. Não era para ela, era para fazer parte do povo que ia ser destruído. Porque vocês lembram da história de Jericó, né? A cidade de Jericó que foi cercada. E aí eles levavam os instrumentos e tocavam e gritavam e rodeavam, e as muralhas caíram. Era para ela morrer junto com a família dela, porque esse era o plano que era a destruição de todos. Não fazia parte para ela, não era para ela, sabe? Eu e você não era também. A gente não era para o povo de Israel. Mas Jesus veio e nos alcançou, amém? Por isso, glória a Deus. Nós podemos fazer parte de um plano que nem era para nós. E a mesma coisa com Raabe, não era para ela, mas ela quis. E sabe o que Deus olha? Deus não está interessado em quem você é e nem o que você faz. Sabe o que Deus está interessado? Em quem você crê. É isso que importa para Deus. Quem você crê? Porque se você crê no Deus Altíssimo, se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, então fique tranquilo, que você só precisa crer, porque o resto o Senhor vai transformando na nossa vida. O resto Deus vai fazendo na nossa vida.
Mas a gente precisa olhar para Jesus e encontrar esperança. Essa mulher olhou para aquela oportunidade e ela viu Deus dando uma oportunidade para ela. E ela conseguiu olhar para um Deus de misericórdia. Ela conseguiu olhar para um Deus que perdoa. Ela conseguiu olhar para um Deus que ama. E ela agarrou aquela oportunidade e falou: não, esse Deus ama, esse Deus é misericordioso, esse Deus é da graça, eu vou seguir esse Deus. E aí, ela foi. Ela fez tudo o que tinha que fazer. Ela foi lá, escondeu, protegeu o plano de Deus. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos aprender a amar o que Deus ama, a querer o que Deus quer. Aquela mulher não foi lá para convencer os espias: ó, não, pelo amor de Deus, não mata ninguém não. Não, ó, tem gente boa aqui no nosso meio também, não é todo mundo ruim não. Tem criança também. Aquela mulher não foi lá para defender aquela cidade que já estava perdida. Não. Ela defendeu o plano de Deus. Os propósitos de Deus. Será que a gente consegue ter discernimento dessas coisas? Será que na nossa caminhada a gente consegue discernir o que provém do Senhor e o que não provém? O que Deus fala sim e o que Deus fala não? Para a gente não ficar insistindo ali naquilo que Deus não quer? Não, Deus, mas Deus, olha bem para ele, Deus, olha bem para ela, Deus, olha. Deixa Deus trabalhar. Amém? Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida, deixa Ele tirar. É para o teu bem. Não fique insistindo em coisas que Deus não tem propósito na tua vida. Nós precisamos aprender nisso com ela. Ela não quis ir contra os planos de Deus. Pelo contrário, ela amou esse plano e ela falou: eu quero estar junto. Eu vou me incluir nesse plano aí. O negócio é o seguinte: eu quero que você salve eu e eu quero que você salve todos que estiver na minha casa. Raabe olhou para si e viu a necessidade de mudança. Olha que interessante. Porque ela poderia pensar assim, né? Gente, não, minha vida já é uma desgraça mesmo. Porque hoje em dia, o que está acontecendo no nosso meio? As coisas não vão bem? Qual é a posição que nós estamos caminhando? Muitas. Talvez aqui, nosso meio mesmo. Talvez muitas já tentaram se matar. Já quiseram tirar suas vidas. Tamanho desgosto, tamanho tristeza, tamanha falta de esperança de um futuro. Tamanha decepção que você sofreu. Talvez você já pensou em tirar sua vida. E Raabe, quando chegou aquela notícia, talvez ela pudesse pensar assim: agora é minha oportunidade, agora eles vão matar todo mundo, matar eu também, minha vida é uma desgraça mesmo, não preciso mais viver. Raabe poderia ter pensado assim. Mas ela optou por correr um risco de ser morta, protegendo eles, porque ela tinha esperança que eles levariam ela para o Deus que pode mudar a situação dela. E eu e você precisamos pensar nisso. Nós conhecemos Jesus Cristo, o Deus que pode mudar as nossas vidas. Você não é o que os outros dizem que você é. E você não é o que a sua culpa diz que você é. Porque muitas vezes, eu sei que muitas vezes, tem mulheres que se sentem culpadas porque abortaram. Tem mulheres que se sentem culpadas porque são mães solteiras. Tem mulheres que se sentem culpadas porque teve que entrar num divórcio. São tantas coisas que faz com que a gente se sinta culpada, que a gente para de sonhar e a gente acha que a nossa vida acabou, porque a gente acredita naquilo que dizem para nós. Porque quando a gente erra, a gente ouve um monte, não é verdade?
E aquelas palavras ficam na nossa consciência e aquilo vai consumindo a gente. Aquilo vai matando a gente. E mata as esperanças, como se a gente não tivesse mais sonhos para realizar, mais nada para acontecer. Mas se a gente conhece Jesus Cristo, minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Jesus é além disso, sabe? Ele quer pegar você no colo, Ele quer cuidar de você, Ele quer falar para você, eu já perdoei. Se perdoe também. O que passou não vai mais voltar. Aprenda com o teu erro e segue o que eu tenho escrito para você. A gente precisa aprender a avançar e não ficar lamentando o resto da nossa vida, vivendo no nosso passado. Porque não deu certo com fulano, porque se eu tivesse feito isso, ele estaria aqui. Se ele não serve, minhas irmãs, para estar do seu lado nos momentos difíceis, ele não serve para você. Estou falando aqui com as solteiras. Porque muitas vezes a gente quer sempre achar a culpa. A mulher sempre quer achar a culpa nela. Ele me traiu porque eu fiz isso. Ele saiu de casa porque eu fiz isso. Talvez você teve sim uma parcela de culpa, porque tem sempre dois lados das coisas. Mas se ele não foi homem o suficiente para ficar do teu lado, para lutar, para falar, não, vamos buscar junto, vamos buscar ajuda, vamos mudar. Você vai ficar o resto da vida se martirizando? Nós precisamos avançar. Nós precisamos olhar para frente e ver que Deus é a nossa esperança e que Deus pode mudar a nossa situação. Amém? Foi isso que ela fez. E hoje, o que eu quero que você faça é uma autoanálise na sua vida. Se tem algo que você precisa mudar. Tem algo hoje na sua vida que você fala, eu preciso mudar, isso eu preciso mudar. E isso precisa sair de dentro de mim, sabe? Isso eu preciso avançar. Raabe olhou para Deus e viu essa esperança. E a pergunta que eu faço é, como que você tem visto Deus? Que tipo de Deus você está servindo? Um Deus rude? Um Deus que olha para você e já te condenou? E fala, não, essa aí não tem mais jeito. Um Deus impotente que não é capaz de mudar a sua vida, a sua história, a vida de quem você ama. Né? Como você tem enxergado Deus? É importante a gente meditar sobre isso. Porque muitas coisas mudam quando a gente consegue compreender quem é o nosso Deus. Se eu tenho dificuldade de entender quem é esse Deus, eu tenho dificuldade de me relacionar com Ele. E então permitir que Ele atue na minha vida. Então eu preciso olhar para esse Deus com o Deus da Bíblia. O Deus que pega uma prostituta. E você vai ver o que Ele vai fazer com essa prostituta aqui. Que daqui a pouco eu vou chegar. Senão eu vou pular uma parte aqui. Peraí. Só um minuto. Eu até escrevi aqui, ó. O que você precisa mudar hoje? Qual passado você precisa deixar hoje? Qual culpa você precisa se libertar hoje? Qual perdão você precisa receber hoje? Quais os sonhos você precisa voltar a sonhar hoje? E qual a nova vida você quer viver a partir de hoje? Tudo isso está disponível para você, porque Jesus pode fazer tudo isso. Não ande mais como uma derrotada, minhas irmãs, em nome de Jesus. Não ande mais como uma derrotada. Não aceite as palavras que lançaram contra a tua vida. Você não vai dar em nada, você não serve para nada. Não aceite isso, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você fala, não, eu estou de boa, estou tranquila, eu sei quem eu sou. Mas tem certas atitudes que a gente toma, porque está lá no nosso inconsciente, viu? Que ficou lá. Aí, você sempre quer estar bonita, você sempre quer aparecer, você sempre quer ser melhor que os outros, porque alguém falou para você que você não ia dar em nada, que você era feia.
Aí ficou ali. Aí, como um escudo, uma proteção, você começa a ter atitudes que estão te ferindo. Você não consegue encontrar alegria. Você não consegue encontrar paz. Então, é preciso fazer uma autoanálise. O que a gente precisa deixar? E olha só que coisa maravilhosa que Deus falou comigo, gente. Que Ele ama as improváveis. Sabe por quê? Porque é nas improváveis que Ele manifesta o poder dEle. É nas improváveis que Ele faz um milagre maravilhoso. É nas improváveis que tem bom testemunho, que ganha almas para Jesus. É nas improváveis que ninguém dá nada, que confunde todo mundo. Que fala, quem que é essa daí? Essa daí? Mas pelo amor de Deus, quem que é essa fulana aí? Ninguém dava nada para ela. Mas olha onde ela chegou. Deus ama as improváveis. Se você se sente uma pessoa improvável, saiba que Deus ama, porque Ele quer manifestar o poder dEle em você. Para que você glorifique o nome dEle. Para que através do seu testemunho, vidas sejam alcançadas e transformadas também. Deus faz isso. Para mudar de vida, a gente precisa perdoar. Você tem que entrar nesse processo de se perdoar, de perdoar as pessoas. Deixa aí, minhas irmãs, deixa, não carrega defunto junto com você. É verdade. Não fica carregando aquela coisa pesada. Deixa aí, deixa. Você vai ser mais feliz. Vai por mim. Às vezes a gente não quer abrir mão da pessoa. Ou às vezes a gente fica com aquela falsa esperança. A gente fica se iludindo, se enganando, achando que a pessoa, né? Não, essa daí vai mudar. Tá lá apanhando, mas vai mudar. Tá lá sendo humilhada, mas vai mudar. Até quando? Até quando? Deixa aí. Deixa aí. Amém? Deixa aí as más companhias também. Deixa aí. Deixa aí aquelas amigas que ao invés de somar na sua vida, elas estão te levando para a destruição. Deixa aí. Deixa aí. Você já tentou, mas eu quero trazer para a igreja, pastora. Eu quero ajudar ela. Ela não quer ajuda, fulana. Deixa aí. Ela está atrapalhando você. Você já fez a sua parte. Então ore, que a oração é mais poderosa do que as suas palavras. Vai por mim. A atuação divina é mais poderosa do que a sua. Então já saiu da sua alçada? Ora. O que te condena? Olha só. O que te condena não são os seus erros, sabia? Às vezes você fala assim, nossa, eu cometi cada erro e isso está me condenando. Não, isso não está te condenando. Você está sofrendo as consequências. Entende a diferença? Você cometeu os seus erros lá no passado, você está sofrendo as consequências. Agora, o que te condena é não crer. Não crer em Jesus te condena. E essa mulher, ela não olhou para os erros dela. Ela poderia olhar para os erros dela e falar, eu sou uma prostituta, eu vivo uma vida toda errada, eu já estou condenada mesmo ao inferno, não tem mais jeito para mim. Mas não, sabe o que ela fez? Ela creu no Deus e Ele salvou ela. Ela foi até o fim, falou, não vou entregar vocês não. Não vou entregar vocês não, fique tranquilo. Daí eles falaram assim, então é o seguinte, essa corda que nós estamos saindo aqui, ó. Esse cordão que nós estamos saindo aqui vermelho, você vai jogar ele na janela. Porque daí, no meio da batalha, na hora que tiver lá, a batalha acontecendo, nós vai olhar aquele cordão lá. E a hora que a gente olhar o cordão vermelho lá, ó, na sua janela, a gente vai entender que é a tua casa e nós não vamos atingir você. Beleza, sabe o que ela fez? Imediatamente ela jogou o cordão. Assim que ele saiu, ela já jogou o cordão. Ela falou, não sei quando vai ser, já vou jogar já. Irmãs, não deixe para depois, você tem que fazer agora. Já se posiciona já. Você sabe o que você tem que fazer? Faça isso, seja obediente.
E aí, sabe o que aconteceu? No meio da batalha lá, o negócio acontecendo, o negócio pegando fogo lá. E ela colocou todo mundo dentro da casa e ficou ali, ó. Ficou ali esperando. E sabe o que aconteceu, gente? As muralhas caíram. E sabe o que é interessante? Eles não fizeram nada. Porque eles ficaram rodeando o negócio. Eles não pegaram um machado, não pegaram uma bomba para estourar o negócio dos portão lá. Não. Sabe o que eles fizeram? Ficaram apitando lá o negócio, ficaram gritando. E caiu sozinho. E ficou dela ali. Foi os homens que fizeram a proteção dela? Não, gente, foi o próprio Deus que protegeu ela, que guardou ela. Ela ali naquele momento, quando ela fez aquela aliança com aqueles homens, ela fez uma aliança com Deus. A hora que ela jogou aquele cordão lá, ela fez uma aliança com Deus. E Deus é tão maravilhoso, que Deus fez um plano tão maravilhoso para essa mulher, que vocês já vão descobrir já. Calma. Não fiquem curiosos. Deixa eu beber água. O pano de escarlata, sabe o que ele faz? É o sangue de Jesus na tua vida, amém? Esse sangue de Jesus na tua vida, ele te identifica no meio das batalhas. Quando você está lá no mundo espiritual orando, guerreando, o diabo vê que você está com o sangue ali. Você está com o cordão lá. Ele te identifica no mundo espiritual, minhas irmãs. Ele não toca, sabe o que a palavra diz? Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido. Quando você tem uma aliança com Deus, você não é atingida. Quando o sangue de Jesus está sobre a tua vida, você não é atingida. Glória a Deus. Olha que maravilhoso. Você é reconhecida no mundo espiritual como aquela que é marcada pelo sangue do Cordeiro. Naquela eu não posso tocar. Eu vou tacar umas pressão ali. É isso que ele faz. Vou tacar umas pressionadas ali, para ver se ela cede, para ver se ela dá uns espaços para eu agir. Mas ele não toca em você. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de orar. Você não tem que ter medo de ir para a batalha. Sabe o que essa mulher fez? Ela amou a família dela. Ela se arriscou pela família dela. Ela falou assim, eu e quero a minha família. Quero meu pai, quero minha mãe, quero meus irmãos, quero meus irmãos. Quero todo mundo salvo. Será que você já desistiu de orar pela tua família? Já cansou? A gente não pode desistir de orar pelos nossos. A gente não pode desistir de amar os nossos. Ainda que tenha te dado muito trabalho. Não deixe de orar, não deixe de amar a tua família. Ela se arriscou pela família dela. Ela arriscou a vida dela, porque se eles descobrissem que ela estava mentindo, ela ia ser morta. Se o rei descobrisse que ela tinha mentido para ela ia ser morta. Mas ela fez isso porque ela creu tanto que ela ia ser salva, ela creu tanto que ela ia ter uma segunda chance, que ela se arriscou. E nós? Será que a gente acredita dessa forma? Que a nossa família pode ser salva? Será que a gente protege a nossa família? Será que a gente é aquelas mulheres virtuosas que protegem a nossa família? Aquelas mulheres de oração que vai para a guerra orar pela sua família? Até onde? Ou é mais fácil a gente desistir, abrir mão? Né? A gente precisa crer realmente que Deus ama a família. E Ele quer a restauração da tua família, amém? Eu não sei quais foram as decepções que levaram Raabe a ter aquela vida. Mas ela quis reconstruir a família. Eu não sei quais foram os erros que você teve, que você tomou, que você falou, meu Deus, eu perdi já a esperança de ter uma família. Ou de ter uma família feliz. Talvez você está com problemas aí seríssimos no seu casamento. Talvez está morno, frio. Aos seus olhos já está perdido.
Hoje em dia, gente, o que o diabo tem agido no nosso meio para destruir as famílias, não está escrito. Não está escrito. E eu tenho certeza que tem gente aqui que está passando por dificuldade no casamento. Mas eu quero falar para você ousadamente, não perca a esperança. Não perca a esperança nesse Deus que reconstrói famílias, que dá famílias. Talvez você está aqui solteira há muito tempo. Talvez você olhe para você e fale, pastor, eu já passei da idade. Deus é um Deus que dá famílias. Não perca a esperança. Não perca. Raabe se casou, gente. Ela se casou com Salmão. Sabe quem foi Salmão? Não é o peixe, não. Sabe, casou com peixe, não. Ela se casou com Salmão, sei lá como que fala o nome dele, da tribo de Judá. E ela gerou, deixa eu falar para vocês, sabe quem que ela gerou? Boaz. E Boaz, gente, se casou com Ruth. Quem lembra da história de Ruth? Que gerou Obed, que gerou Jessé e que gerou Davi. E que entrou na genealogia de Jesus. Veja o que Deus fez com uma prostituta. Deus fez ela mãe de família. Deus fez ela descendente, ascendente de Jesus, do rei Davi. Se você for ver lá em Mateus 1, sabe o que vai dizer em Mateus 1? A genealogia de Jesus. E ela está lá. Só 4 mulheres. 4 é citada na genealogia de Jesus. E Raabe está lá. A improvável. A prostituta que ninguém dava nada. A prostituta que falavam dela. Ela está lá. E por que você acha que Deus não vai fazer na sua vida? Por que você acha que você é diferente de Raabe e que Deus não tem propósito na sua vida? Deus tem. Deus não se esqueceu de você. Ela foi trisavó de Davi. E ela entra lá em Hebreus 11:31. Ela entra como uma mulher de fé. Porque lá em Hebreus 11 ele vai falar assim: pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé e pela fé Raabe. Ela não foi esquecida. Deus honrou a vida dela. E Deus incluiu ela nos planos, porque ela amou os planos de Deus. Ela quis viver os planos de Deus. Pela fé, porque ela não tinha direito nenhum. Mas pela fé, ela quis aquilo. Pela fé ela creu. Pela fé ela buscou. Ela deu a vida dela em risco para viver o que Deus tinha para ela. E ela recomeçou. Ela recomeçou. E Deus honrou a vida daquela mulher. De prostituta, mãe de família e mulher de fé. Glória a Deus. Aleluia, irmãs. Você é uma mulher de fé? Amém? Você crê que Deus tem um destino bom para você? Você crê que através da sua vida, a sua descendência vai ser abençoada? Irmãs, sejam amáveis. Eduquem os seus filhos. Se você ler a história de Ruth, você vai ver que Boaz era um homem digno. Boaz era um cavalheiro. Boaz foi resgatador de uma viúva. Nós precisamos criar filhos que vão abençoar as outras gerações, que vão ser exemplo. Dedique tempo com a tua família, dedique tempo com o teu filho, com a tua filha. Deus não condenou a geração de Raabe. Muito pelo contrário, Deus a escolheu para viver os planos de Deus. E através do testemunho dela,
glorificar ao Pai. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor. Vocês estão vendo que bonitinho? Vocês vão ganhar também. Porque a gente é assim, entendeu? Isso aqui, ó, é para vocês lembrarem. Eu quero pedir para as meninas já distribuírem aí para mim. Essa bandaninha aqui, ó, é um paninho vermelho para vocês lembrarem dessa história de Raabe. Você pode pôr na sua bolsa, fazer de cinto, se você é magrinha. No caso, o meu só cabe no pescoço. Se você é magrinha, cabe na sua cinturinha bonitinha. Senão você pode fazer de pulseira, você pode fazer o que você quiser, mas desde que você lembre, da história de Raabe e de como Deus transformou a vida dela. Amém? Que você não se esqueça que Deus faz do improvável mãe de filhos. Faz da improvável mulher da galeria lá da fé. Aleluia! Só queira, minha irmã, só queira. Só queira Deus agindo, só queira Deus trabalhando na sua vida. Se posicione em oração, se posicione na sua fé. Amém? Que você vai viver dias maravilhosos. E ainda que você passe por dias de angústias, porque eu não estou falando que vai ser um mar de rosas. A rosa tem espinho também. Não vai ser sempre legal. Vai ter dias difíceis, sim. Vai ter dias desafiadores, sim. Mas não significa que é o teu fim. Não significa que acabou a esperança. Não significa que amanhã não vai ser melhor. Amém? Que vocês coloquem a fé de vocês firmadas em Jesus, crendo que o que Deus tem para vocês vai além da sua vida, vai para a tua geração.